Bom dia, turma. Hoje eu vou corrigir os exercícios que eu passei na aula 34. A primeira questão diz o seguinte: um indivíduo pediu a um amigo um empréstimo e combinou de pagá-lo em 8 prestações, sendo a primeira de R$ 60, a segunda de 90, a terceira de R$ 135 e assim por diante, mantendo o mesmo padrão. Qual é o valor total a ser pago? Primeira coisa que eu vou colocar aqui é a sequência de valores das prestações. Então, a primeira prestação, né, vai ser de R$ 60, depois 90, depois 135, depois R$ 202,50 e assim sucessivamente. Então, dá para perceber que essa sequência ela é uma PG de razão. Eu vou calcular aqui, né? O que então? Vou escolher o A2 e vou dividir pelo A1. Então, vai ser 90 divididos por 60. Então, o que vai ser igual a 1,5. O valor total a ser pago, turma, corresponde à soma dos 8 primeiros termos dessa PG. Então, eu vou aplicar na fórmula que a gente viu na aula passada da soma dos N primeiros termos de uma PG. Então, SN, só que como são 8 prestações, então eu já vou substituir logo. No lugar do N, eu vou colocar o 8. Vai ser igual a 1 vezes o Q elevado a N, que é a fórmula, o N vale 8, Q elevado a 8, menos 1, isso tudo dividido por Q menos 1. Então, a soma, né, das 8 prestações vai ser igual. O A1, que é o primeiro termo dessa sequência, vale 60 vezes o Q, que vale 1,5, 1,5 elevado a 8 menos 1, divididos por 1,5 menos 1. Então, S8 vai ser igual a 60 vezes. Aí, resolvendo essa potência aí, 1,5 elevado a 8 vai ser igual. Vou colocar aqui o valor aproximado do resultado dessa potência, que é 25,63. Menos 1, isso tudo aqui divididos por 0,5. Então, S8 vai ser igual a 60 vezes. Resolvendo o que está aí dentro dos parênteses, né, vai ficar 24,63 divididos por 0,5. Então, o resultado vai ser aproximadamente 2.955,6. Então, o valor total pago vai ser de R$ 2.955,60. Questão 2. Calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG. Então, ele te deu aí a sequência: menos 2, 4, menos 8 e assim sucessivamente. Então, na questão 2, a sequência que foi dada vai ser menos 2, 4, menos 8 e reticências. Então, a primeira coisa que eu vou descobrir é o quê? Que é a minha razão. Vou pegar o A2, que é 4, e dividir pelo A1, que é menos 2. Então, o meu Q vai ser igual mais com menos, dá menos 4 divididos por 2, 2. Então, a minha razão vale menos 2. Como ele quer a soma dos 6 primeiros termos, então eu vou aplicar a fórmula da aula passada.
Então, eu vou colocar aqui Sn, como são os 6 primeiros termos, S6 vai ser igual a 1. Aí eu já vou substituindo. No lugar do A1, vou colocar menos 2 vezes o Q, que vale menos 2, né? Elevado a N, que é 6, menos 1. Isso aqui tudo divididos por Q, que é menos 2, menos 1. Ah, professora, eu não estou entendendo. Dá uma olhada na aula passada, olha a fórmula que eu forneci para vocês, e aí eu só estou substituindo todas as informações que a questão deu na fórmula. Então, resolvendo aí, S6, a soma dos 6 primeiros termos dessa sequência, vai ser igual a menos 2 vezes. Vou resolver o que está dentro dos parênteses. Menos 2, base negativa, expoente para, o resultado vai ser positivo. Então, é só resolver 2 elevado a 6, que vai ser 64 menos 1, tudo isso divididos por menos 2, menos 1, menos 3. Então, S6 vai ser igual a menos 2 vezes 64 menos 1, 63, divididos por menos 3. Resolvendo, S6 vai ser igual, menos com mais na multiplicação dá menos, 2 vezes 63, 126, divididos por menos 3. Então, S6 vai ser igual, menos com menos na divisão dá mais, 126 divididos por 3, 42. Questão 3 e última que eu passei na aula passada. Calcule a soma dos 8 primeiros termos da PG. Então, a sequência é 320, depois 160, depois 80 e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a razão, o meu Q. Então, o Q vai ser igual, vou escolher o A2, 160, e dividir pelo o A1, 320. Fazendo essa divisão aí, simplificando, né? Dividindo o numerador por 160 e o denominador por 160, eu chego que o Q é igual a 1 sobre 2. Ele quer a soma dos 8 primeiros termos dessa sequência. Então, vai ser S8 igual a 1, que é o primeiro termo, 320, vezes o Q, que é 1 sobre 2, elevado a N, que vale 8, menos 1, isso tudo divididos por Q, que é 1 sobre 2, menos 1. Então, S8 vai ser igual a 320 vezes, resolvendo essa potência, 1 elevado a 8 dá 1, e 2 elevado a 8 dá 256, menos 1. Divididos por, fazendo essa subtração aqui, 1 sobre 2 menos 1, né? Tem que igualar os denominadores para poder resolver essa subtração aqui. Vai dar menos 1 sobre 2. Então, S8 vai ser igual a 320 vezes. Mesma coisa aqui, ó, resolvendo essa subtração que está aqui dentro dos parênteses, vou ter que igualar os denominadores, né? E aí, eu vou chegar a fração menos 255 sobre 256. Isso tudo divididos por menos 1 sobre 2. Eu posso simplificar aqui, ó, divisão de frações, né? Conserva a primeira fração
e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui eu vou ter, ó, S8 igual a 320 vezes menos 255 sobre 256 vezes, aí eu vou multiplicar pelo inverso da segunda, menos 2 sobre 1. Aqui, ó, nessa diagonal, eu posso dividir tudo por 2, né? Menos 2 divididos por 2 dá menos 1. E 256 divididos por 2 vai dar 128. Então, S8 vai ser igual a 320 vezes, resolvendo essa multiplicação aqui, menos 255 vezes menos 1 vai ficar 255 divididos por 128 vezes 1, 128. Então, S8 vai ser igual a 600, fazendo esse cálculo, né? Aí vocês podem multiplicar 320 vezes 255, o resultado divide por 128, que vai dar 637,5. E aí, só para finalizar a aula de hoje, eu quero colocar a última formulazinha desse conteúdo de progressão geométrica, que é a soma dos termos de uma PG infinita. Até então, em todas aquelas questões, né, que a gente resolveu, ele estipulava, ele queria saber a soma dos 8 primeiros termos. Então, a gente sabia que tinham 8 termos, então era a soma de uma PG finita, que tinha fim, né? Eu queria descobrir a soma dos 6 primeiros termos, então a gente sabia que aquela PG tinha 6 termos. Agora, a gente vai ver a fórmula da soma dos termos de uma PG quando ele não informa o total de termos que essa sequência vai ter, quando essa sequência for uma sequência infinita. A fórmula que a gente vai usar vai ser Sn igual a A1 divididos por 1 menos Q. Então, o exemplo que eu vou resolver com vocês. Vamos calcular a soma dos termos da PG. Então, ó, ele está informando que essa sequência é uma PG o quê? Infinita, já veio no enunciado, né? Ele não colocou a soma de quantos termos ele queria. Ele falou que ele quer a soma de uma PG que ele está informando que é infinita. Então, o primeiro termo a gente tem, que é o A1. Eu preciso descobrir quem é o Q. Então, para eu achar o Q, é só eu fazer a divisão, né? Do A2 pelo A1, por exemplo. 1 sobre 4 divididos por 1 sobre 2. Então, o Q vai ser igual a 1 sobre 4 vezes 2, né? Sobre 1. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aí vai ser igual 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. Simplificando, o Q vai ser igual, né? Dividindo por 2 em cima e embaixo, a 1 sobre 2. Então, a fórmula da soma de uma PG infinita é Sn, né? Então, aqui vai ficar se a soma, como é infinita, eu vou botar aqui o símbolo do infinito, que é esse 8 deitado, vai ser igual a 1, que é o primeiro termo, que é 1 sobre 2, divididos por 1 menos Q. 1 tá na fórmula, menos o Q, que a gente descobriu que vale 1 sobre 2 também. Então, se a soma dessa PG infinita vai ser igual a 1 sobre 2 divididos por... Resolvendo isso aí, também vai dar 1 sobre 2. Logo, a soma dessa PG infinita vai ser igual. Repete a primeira, né? 1 sobre 2 e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aí vai ser igual a 1. Já sabia, até porque quando a gente divide dois números que são iguais, o resultado dá 1.
a gente tem como explicar isso aí geometricamente. Aí eu vou colocar lá na plataforma a figura explicando direitinho isso que a gente acabou de ver. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula, então.